Graça e paz, amados de Deus, você está no nosso ponto teológico, sejam bem-vindos para mais uma aula de curso da história da teologia. Pois é, nós estamos aí seguindo nesta esteira. Eu estou aqui na página 53 do capítulo 3, vamos iniciar hoje. Vamos falar sobre os apologistas que defendem a fé, ok? E você não tem noção quem está passando aqui agora. Luther, meu dálmata. Isso, vai pra lá, Luther, tá bom. Deixa eu gravar, Luther. Então, ó, balançou bonito. Então, você que não é inscrito no nosso canal, faça parte da família Point. Se inscreva aqui, ative o sininho da notificação. E você pode também ser um apoiador, né? Tem que sempre pedir ajuda, pessoal. Sempre tá chegando pessoas novas, sempre bom falar. Você que é antigo aí, ative, né? Confere aí para ver se o seu sininho está ativo, né? Que às vezes o YouTube nos desinscreve, né? Nem para nada. Então, dê o like, comente, não deixe de comentar no meio do vídeo, no final, como você preferir, no início, ok? E você pode nos ajudar compartilhando esse vídeo em grupinhos de WhatsApp, na EBD da sua igreja, em grupo de seminaristas, enviando para um amigo que você sabe que tem interesse por estudar essas questões, né? Pode compartilhar no grupinhos de Facebook que você está. É assim, a gente vai compartilhando, ele vai abençoando, o Senhor vai enviando novos inscritos, ok? Você também pode fazer parte do nosso grupo de apoiadores, o link está aqui abaixo. Apoia-se, é uma plataforma na qual você entra lá e você pode ser um apoiador deste canal a partir de R$5 mensal, 5, 10, 15, dentro das suas posses, o valor que o Senhor colocar no seu coração, ok? Você vai ser um apoiador deste ministério e você também vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde a gente compartilha ali dicas teológicas, a gente troca ideias ali diariamente, é benção. E posteriormente a gente vai sortear todos os meses livros de teologia. Livro de teologia para os apoiadores, certo? Todos os meses, claro, se você se manter ativo. Então vamos lá? Os apologistas defendem a fé. E Roger Orson, estamos estudando aí o livro dele, ele vai dizer o seguinte: a história da teologia cristã é profundamente influenciada pela filosofia, especialmente pela filosofia grega helenística. Esse fato é uma surpresa e frequentemente um choque para os cristãos que supõem que o cristianismo e a filosofia se opõem, né? Até hoje existem muitos cristãos que têm uma certa aversão pela filosofia, achando que ela seria uma ameaça para o cristianismo. É um equívoco ou a falta de conhecimento somente, né? Sabendo que grandes teólogos da cristandade, como Agostinho, Tomás de Aquino, né, foram filósofos, né? Portanto, como diz Tomás de Aquino, a filosofia é serva da teologia. Então a gente precisa entender isso. Existe um livro também da editora Academia Cristã que tem por título Filosofia para entender teologia. Certo? É muito interessante. Quem deseja se aprofundar no labor teológico precisa estudar filosofia ou ter uma noção, pequena noção. Obviamente você não é obrigado a conhecer profundamente todos os pensamentos dos filósofos, teólogos cristãos, mas ter uma visão panorâmica, certo? Para você ver realmente a influência da filosofia na vida desses teólogos, desses escritores. Então, essa ideia aí de que a filosofia se opõe à teologia é mito, né? E diz mais aqui, ó. Essa suposição não é em nada incomum e, na verdade, pode ser encontrada bem no início da história da teologia cristã. Um dos mais influentes pais da igreja, Tertuliano, ficou chocado ao constatar até que ponto alguns dos seus contemporâneos usavam as filosofias gregas, como o platonismo e o estoicismo, para explicar ideias cristãs às audiências pagãs. Conforme já foi citado, Tertuliano perguntou com indignação retórica: o que Atenas tem realmente a ver com Jerusalém? Que concordância existe entre a academia, no caso a academia platônica, né, onde os estudantes migravam para estudar Platão, obviamente. Que concordância, diz ele, entre a academia platônica e a igreja, e entre hereges e cristãos? Tudo tem um porquê de se falar algo. Certamente Tertuliano via
muitos cristãos declarando-se filósofos, ou filósofos se declarando cristãos, que deviam ter dito muita heresia, muita besteira, ao ponto de deixar essa frase aí para a posteridade. O que Atenas tem a ver com Jerusalém? O que a academia tem a ver, né, com a igreja, a academia platônica? Bem, na perspectiva desses homens que ele conhecia, nada de fato. Esses homens não usavam a filosofia para serem subsídios nos estudos teológicos. Esses homens usavam, tá vendo aí? Esses homens usavam a filosofia, né, para declarar vários tipos de heresias. Essa aqui era a verdade. Ok? Então vamos seguir aqui. Espero que ele invadiu aqui a casa aqui. Não era para ele estar aqui. A porta ele não fica dentro de casa. Mas vamos seguindo. Outros cachorros estão latindo, estão tentando atrapalhar minha aula. Mas é a luta. Para se dar uma aula. Olha só. Vamos lá. Uma fenda que divide toda a teologia cristã desde o início é a que existe entre os pensadores cristãos que querem enfrentar seus críticos no próprio terreno deles e debater a fé de forma coerente e mesmo filosófica, e os que consideram esse esforço uma acomodação perigosa aos inimigos da fé. Tertuliano representa essa última abordagem. Os apologistas eram escritores cristãos do século II, que procuravam defender o cristianismo contra os oponentes pagãos como Celso. Embora poucos, como Tertuliano, rejeitassem a abordagem filosófica, a maioria deles tentou demonstrar semelhanças entre a mensagem e cosmovisão cristãs e o que havia de melhor na filosofia grega. Então, os teólogos cristãos que se utilizaram, né, Tertuliano tinha aversão, mas outros teólogos que se utilizaram da filosofia grega, helenística, eles procuraram fazer uma releitura da cosmovisão platônica, né, no caso de Agostinho, que é o conhecedor da filosofia de Platão. Ele procura fazer aplicações diante do que todo mundo aprendia e sabia acerca de Platão. Ele convertia, digamos assim, tentava encaixar os pensamentos platônicos dentro da visão cristã, da cosmovisão cristã. Por exemplo, Tomás de Aquino, já no século XIII, ele foi um estudioso da filosofia de Aristóteles. Então, todo o seu argumento filosófico e teológico tem ali base, obviamente, em Aristóteles. Claro, ele tinha também sua base teológica em Agostinho, mas filosófica em Aristóteles, certo? Então, dependendo do teólogo, então a gente tem essa perspectiva, essa ideia de que, dependendo do teólogo, sim, a filosofia poderia ser usada em prol, em benefício do cristianismo, ok? E diz mais, os apologistas, já li, pulando um pouquinho, alguns chegavam até a considerar o cristianismo uma verdadeira filosofia e tentavam demonstrar sua superioridade como filosofia ao pensamento helenístico. Naturalmente, para tanto, tinham de comparar e contrastar os dois de uma forma que deixava subtendida a sua mensurabilidade. Ou seja, não podiam ser tão diferentes quanto Tertuliano pensava. Embora essa ideia fosse escandalosa para Tertuliano e para outros pensadores cristãos primitivos, foi amplamente aceita em partes do cristianismo, especialmente Alexandria e Roma, os dois centros culturais mais importantes do Império Romano. Ok? A gente sabe que, segundo as escrituras, por exemplo, Apolo, esse mesmo que ajudou Paulo lá na igreja de Corinto, ele diz as escrituras que ele era um judeu de Alexandria. E diz a palavra de Deus, diz lá o livro de Atos, que ele era um homem eloquente, um homem de uma retórica fantástica. Então note, possivelmente Apolo, né, tendo sido de Alexandria, Egito, estudou na escola alexandrina, estudou retórica, estudou filosofia platônica, e ele era um judeu que conhecia também as escrituras hebraicas. Então diz o texto que quando ele começa a pregar, ele pregava com eloquência, mas é interessante também lembrar,
Se você não sei se você lembra, diz que as escrituras que Priscila e Áquila, né, que eram auxiliares de Paulo, cooperadores de Paulo, observa ele pregando, viu que ele tinha realmente muito potencial e depois chama ele no canto e reorienta ele na pregação do evangelho, né? Possivelmente na sua pregação, mesmo com toda a retórica, ele não soubesse ainda pequenas nuances que Paulo havia explanado para seus seguidores, então eles são reorientados ali. Mas enfim, Alexandria, né, Roma, eram centros, grandes centros culturais do Império Romano. E demais, o empreendimento dos apologistas de examinar e defender o cristianismo à luz da filosofia grega não era inteiramente novo. Um século antes ou mais, o estudioso judeu Filo unir o judaísmo e a filosofia grega de Alexandria no Egito. Uniu, né? Sua grande influência, tanto sobre os judeus quanto sobre os gentios, provavelmente explica por que os cristãos em Alexandria, nos séculos 2 e 3, foram mais receptivos a essa tentativa de explicar filosoficamente a Bíblia e as crenças cristãs. Ou seja, já havia uma influência forte nos judeus que moravam em Alexandria, né, por conta de Filo, que foi um estudioso judeu. Ele não era cristão, ele era um estudioso, um filósofo judeu que morava em Alexandria, que interpretava os textos do Antigo Testamento geralmente de maneira alegórica, procurava aplicar Platão nos escritos do Antigo Testamento. Olha só que exercício intelectual interessante. Roger Wilson diz o seguinte: o Filo, por exemplo, ensinou que a filosofia de Platão e os ensinamentos de Moisés baseavam-se na revelação divina e que, no âmago, eram semelhantes ou idênticos. Olha, ele coloca, aí já é um pouco exagero, né? Ele colocava Platão no mesmo naipe de Moisés. E se Moisés recebeu inspiração para escrever o Pentateuco, conforme diz a tradição judaico-cristã, logo Platão também teria recebido luzes, né, para explicar a verdade. Isso é também interessante, tá? Eu não sou radical ao ponto de dizer que não, que Platão teve alguma luz. Eu não estou dizendo que ele foi salvo em Cristo Jesus, até porque ele viveu antes de Cristo, né? Eu não estou dizendo que ele teve a revelação como os autores e os bíblicos tiveram de Deus, do Deus judaico-cristão. Então é isso que estou dizendo. Contudo, dentre alguns ensinos de Platão, é possível que ali possua, sem dúvida, alguma verdade, né, ensinada, né, por filósofos. Nem tudo que os filósofos ensinaram, ainda que fossem pagãos, que não conhecessem o Senhor Jesus, tudo era uma mentira. Existem lampejos, luzes de verdade. E quem é que concede essa luz de verdade aos homens? Por intuição. É o próprio Deus. O próprio Deus. É só a gente começar a estudar teologia paulina, a gente vai aprender, né, que o homem, obviamente, perdeu a sua imagem, né, que lá no Éden perde essa imagem de Deus. Mas quando ele se volta para Cristo, diz em Efésios 4:24 que ele é revestido do novo homem segundo a imagem de Deus. Ou seja, o homem distante de Deus, ele não tem a imagem de Deus, a glória de Deus. Então, ele está tateando no escuro, né? Mas ainda assim existem lampejos, creio eu, lampejos de verdade. Então um homem pagão, sim, é possível que um homem pagão, filósofo, estudioso, mesmo distante das verdades reveladas nas escrituras, ele possa prenunciar verdades acerca da observação da vida, do comportamento humano. Isso é notório, porque aquela pessoa ela tem também intuição, ela também tem consciência, raciocina, pensa. Então, mesmo com a debilidade da queda, como diz Agostinho, da depravação total, sim, é possível. É possível que luzes, pequenas luzes de verdades sejam encontradas nesses filósofos, Platão e Aristóteles. Tanto é verdade que Agostinho de Hipona, o cristão, bispo de Hipona, ele vai sim ter também Platão como base na sua filosofia. Entendeu? Se fosse de todo mal, tudo que Platão ensinou fosse diabólico, certamente Agostinho não teria como base a filosofia dele, e tampouco Tomás de Aquino em relação à filosofia aristotélica, tá?
Diz mais aqui, para fazer esse sistema funcionar, foi levado a interpretar de modo alegórico as escrituras hebraicas. Com esse método, conseguiu combinar os pensamentos gregos e hebraicos a respeito de Deus, da criação e da humanidade. A abordagem de Filo ao pensamento judaico já era amplamente aceita, porém não sem controvérsia entre os judeus da diáspora. Os apologistas cristãos do século II usaram esse alicerce para demonstrar uma consciência semelhante entre o melhor do pensamento helenístico e suas versões bastante sofisticadas da mensagem cristã. Naturalmente, os apologistas também podiam citar Paulo como precursor e modelo. Atos 17 relata a história do encontro de Paulo com filósofos gregos em Atenas, no qual ele cita alguns poetas deles na tentativa de encontrar um ponto de apoio para a sua mensagem de que eles crescem no Deus desconhecido. A tentativa de Paulo em Atenas talvez seja um suporte muito fraco para o que alguns dos apologistas cristãos do século II tentaram fazer, mas pelo menos o diálogo entre um apóstolo e os pensadores gregos, no qual ele cita a autoridade destes, emprestou certa credibilidade ao que os apologistas estavam tentando fazer. Eu não sei se você sabe, mas essa passagem de Atos 17, em que Paulo traz ali um discurso longo, né, em Atenas para os filósofos, os teólogos liberais, os teólogos da alta crítica, eles não acreditam na historicidade desta passagem. Por quê? Eles dão várias razões. Eles vão dizer que Lucas teria criado e inventado esse diálogo, essa ida de Paulo a Atenas, para dizer que o evangelho estava sendo pregado a toda criatura, que estava se cumprindo ali o id, né, de Cristo, e seria uma espécie de propaganda, né, fictícia, olha só, fictícia, né, do evangelho, ok? Eles dizem que, de fato, de verdade, Paulo não teria ido, que teria sido uma invenção de Lucas. Eu, claro, discordo dessa posição, até porque, se você for lá para o texto, você vai perceber que no final do discurso de Paulo não há um final, digamos assim, feliz nesse capítulo ali, nessa pregação de Paulo em Atenas, porque é uma pequena minoria, pouquíssimas pessoas deram ouvidos a Paulo. A maioria rejeita Paulo. Isso aí a gente vai te ouvir depois, acerca dessa nova doutrina que você está dizendo aí, tchau. Deixaram ele falando sozinho. Então veja bem, se fosse uma história inventada por Lucas para propagação do evangelho, ou seja, uma propaganda, uma história fictícia para a propaganda do evangelho, qual é a lógica? Lucas teria fechado ali a história com um final feliz. Dito assim, por exemplo, após o término da mensagem em Atenas, todos os filósofos se renderam a Jesus, a mensagem do evangelho. Percebe que, numa ótica evangelística, numa perspectiva evangelística, essa cruzada evangelística de Paulo em Atenas foi fracassada. Porque foi um pequeníssimo grupo que deram ouvidos. Algumas mulheres, diz o texto. Então não houve assim um sucesso que ele esperava, todos os filósofos se converterem, né? Então, a prova da historicidade, na minha opinião, de que essa passagem foi verídica, de Atos 17, está no fato de Lucas ter sido sincero o suficiente para registrar ali, digamos, um fracasso, entre aspas, dessa cruzada, se ele esperava fundar uma igreja em Atenas, algo que ele não conseguiu. Né? O que mais aqui? Muito bem. Filosofia grega. Antes de considerar quem eram os apologistas e como contribuíram para a história da teologia cristã, é bom analisar resumidamente os principais contornos da filosofia grega que muitos deles enxergavam como uma aliada da teologia cristã. Quando os defensores da fé cristã do século II olharam ao seu redor no Império Romano e tentaram descobrir formas de pensamento que os ajudassem a se comunicar com pagãos atenciosos e sérios, como o imperador romano Marco Aurélio, viram todo tipo de possibilidade que simplesmente tinha de ser rejeitada. Por exemplo, o Império estava eivado de religiões de mistério, cultos de iniciação cheios de mitos elaborados sobre os deuses que morriam e renasciam, e caminhos para a imortalidade mediante cerimônias secretas de iniciação que envolviam coisas do tipo batismo com sangue de um touro abatido. Havia ainda filosofias sobrenaturais de vários mágicos como Apolônio, Dietiano e Pitágoras, cujos seguidores se reuniam secretamente para pôr em prática seus poderes paranormais e estudar os significados esotéricos dos números e corpos celestes. Nada diferente de hoje, né? O número de religiões que nós temos já se perde.
Eu acho que ninguém tem ciência de quantas religiões, quantos grupos se reúnem aí que se declaram grupos religiosos. São milhares e milhares e milhares e milhares de religiões, né? Então essa salada religiosa que os primeiros apologistas, pais da igreja encontraram, nós também temos esse desafio hoje, né? Pregar o evangelho para um mundo totalmente cego, perdido, enganado por Satanás. E diz o seguinte, que existiam também diversas cerimônias e mitos de templos sobre panteões gregos e romanos, de deuses e deusas do Olimpo, como Zeus, Apolo e Diana. Você sabe que havia uma adaptação, né, no panteão romano e no panteão grego. Por exemplo, o deus do vinho, para os gregos era Dionísio, para os romanos era Baco. Por exemplo, o deus do mar, dos mares, né? Na mitologia romana era Netuno e na mitologia grega Pseudon, né? Por exemplo, o Deus como um Deus mensageiro. Para os romanos para os gregos eram Hermes. Daí vem a expressão hermenêutica, né? Algo que se relaciona à interpretação, à mensagem. O deus Hermes, o deus da mensagem, e para os romanos era Mercúrio, né? Então vemos assim esse panteão, né? Havia os deuses equivalentes, tanto para os gregos quanto para os romanos. Eles entendiam que era a mesma coisa, mas davam nomes diferentes, né? Quem morava na Grécia chamava de um nome, e quem eram os romanos chamavam de outro nome. Não são chamados panteões. Os apologistas cristãos do século II decidiram então defender a veracidade do cristianismo com base nas filosofias do platonismo e do estoicismo, ou numa mistura das duas, que eram normalmente aceitas como superiores às mencionadas. Celso, por exemplo, simplesmente admitia que todas as pessoas cultas, corretas e realmente sérias do Império entendiam e acreditavam na verdadeira doutrina, que entendiam como uma filosofia híbrida que combinava elementos do platonismo, estoicismo e epicurismo. Embora os apologistas tenham dado pouco valor ao ingrediente epicúreo da receita, encontraram muitas semelhanças entre a vida e cosmovisão cristã e a mistura genérica do platonismo e estoicismo, que criou a filosofia grega comum de boa parte do Império Romano no século II. Até mesmo muitos teólogos vão dizer que Paulo teria sido influenciado pela filosofia estoica, porque dentro da filosofia estoica haviam regras de moralidade, regras de bom comportamento, né? Como possuir a ética, como se comportar na sociedade. E alguns estudiosos percebem nos escritos de Paulo muita semelhança, né, na ética paulina, na ética cristã, com a ética da filosofia do estoicismo, ok? Então, a gente não tem como comprovar isso, mas se perguntarmos se Paulo conhecia o estoicismo, claro que conhecia a filosofia estoicista. Ele foi influenciado pela filosofia estoica? Só Deus pode responder. Uma coisa é certa, ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus para escrever as Escrituras. Mas como eu havia falado para vocês há pouco, o código de ética, de regras do estoicismo, era um código de ética interessante. Era um código que ensinava as pessoas a se comportarem, a respeitar os semelhantes. Como eu falei para você, pessoas que eram pagãs, que não conheciam, não tinham luz da revelação das Escrituras, mas possuíam lampejos, luzes de verdade para suas vidas, mesmo não conhecendo o Senhor, né? E demais aqui, a filosofia grega rejeitava o politeísmo das religiões populares, bem como os mitos e cerimônias de iniciação das religiões de mistério. Não se quer dizer com isso que todos os cristãos, ou melhor, que todos os cidadãos romanos cultos e sérios que acreditavam na filosofia grega evitassem totalmente o envolvimento com os rituais dos templos e as iniciações da religião pagã. Tendiam, no entanto, a demitizá-los e a considerar essas seitas como organizações fraternais para diversão e confraternização ou para satisfação sensual. Assim como Celso, a maioria das pessoas cultas e sérias do Império considerava que a verdadeira doutrina incluía a crença numa única divindade,
cuja identidade exata está além do entendimento humano, mas que formou o universo e reina sobre ele como uma espécie de déspota benevolente e justo. Os que tendiam mais para o estoicismo do que do platonismo costumavam identificar o divino com a natureza e com a ordem natural das coisas, ou seja, uma espécie de panteísmo, né? Seja como for, a filosofia grega era até certo ponto monoteísta e não politeísta, e defendia veementemente a natureza espiritual suprema da realidade por trás das coisas visíveis. Afirmava também a imortalidade da alma, olha só que interessante, e a importância de se ter uma vida virtuosa e ética, que busca o equilíbrio entre os extremos e evite a pura sensualidade e o egocentrismo. Muitas coisas aqui interessantes, né? Então, eles encontraram paralelos, né? Na filosofia grega. Eles criam a imortalidade da alma, eles destacavam as virtudes, a ética, né? Por exemplo, diz aqui que eles defendiam o monoteísmo, a filosofia grega. Existe uma mente divina, né? Não, digamos, um Deus pessoal. No meio popular, sim, havia um politeísmo, né? Zeus, demais deuses. Mas a filosofia grega em si era monoteísta. Então, os teólogos, filósofos cristãos se identificaram com essa ideia, ok? E a virtude da ética ela estava presente na filosofia. Daí a razão por que muitos teólogos procuraram fazer uma adaptação da filosofia grega no cristianismo, né? O Deus da filosofia grega, diz Rawlson, era considerado a arqué, ou a fonte e a origem última de todas as coisas, embora não tenha criado o universo ex nihilo, do nada. Pelo contrário, era considerada a fonte da qual fluem todas as coisas do universo, pela emanação, como os raios solares, e como a origem da ordem e do desígnio de tudo. Deus é substância pura, completamente livre do corpo, membros ou paixões, imutável e eterno. Ele é tudo quanto a criação finita não é. O epítome da perfeição metafísica e moral, intocada pela infinitude, limitação, dependência, emoção, paixão, mudança ou decadência. Fica evidente a influência que tal filosofia, que tal teologia filosófica teve sobre Filo no judaísmo no século I. Ele e outros filósofos judaicos do mundo helenístico estavam muito desejosos de explicar as ideias do Antigo Testamento em relação aos níveis mais altos da teologia grega, notavelmente o platonismo médio. Eu me lembrei aqui agora, né, de que uma das acusações que os cristãos recebiam quando eles eram perseguidos século I, século II, século III pelos romanos, é de que os cristãos eles seriam ateus. Aí tu pensa assim, ué, ateu como assim? Claro, na perspectiva dos romanos, pro fato dos cristãos se recusarem a adorar os deuses romanos, então eles são ateus, eles não adoram os nossos deuses. O fato dos cristãos somente adorar o Senhor, e não por intermédio de ídolos, de imagens, então eles eram acusados de serem ateus. Eles não seguem os nossos deuses, então são ateus. Né? Prefixo de negação aí, certo? Interessante nessas acusações que chegam a bizarrice, né? Então, para terminar aqui nossa aula, vou ler aqui o último parágrafo. Filo enxergava muitas semelhanças entre o Deus da filosofia grega, que era um só, metafísico e moralmente perfeito, criador e juiz de todas as almas, e o Yahvé, da tradição hebraica, que era o criador, legislador e juiz de todos. Moisés e Platão se encaixam bem na versão que Filo ofereceu do platonismo médio judaico. Esse foi o precedente judaico para a tarefa dos apologistas cristãos de transmitir as ideias cristãs e os romanos cultos aos romanos cultos e pensadores. Estavam simplesmente se apoiando em Filo e criando uma supra-estrutura helenístico-cristã sobre sua base helenístico-judaica. Então, os teólogos, filósofos cristãos, estou marcando aqui onde eu parei, estavam assim, em resumo, procurando imitar Filo. Né? Assim como Filo se utilizou do platonismo para fazer, né, a sua teologia, a sua filosofia. Né? Digo Filo fazer teologia porque ele se utilizava das escrituras hebraicas, né, de Moisés, fazendo uma interpretação
com bases em Platão. E o cristianismo estava seguindo o mesmo rumo, seguindo o mesmo caminho. Ok? Que Deus possa abençoar a sua vida. Próxima aula, vamos falar sobre a classificação dos apologistas. Até a próxima.